antes do amanhecer e clamo. Na tua palavra espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. É isso que está escrito no Salmo 119, versículo 147 e 148. E esse salmo aqui, esses dois versículos do Salmo 119, eles estão inseridos numa seção desse salmo que vai desde o versículo 145 até o versículo 152. E é interessante que nessa seção aqui, que vai do 145 ao 152, nós conseguimos perceber que o salmista introduz lá no início, lá nos primeiros versos dessa seção, ele introduz algumas expressões que parece que nesses versículos 147 e 148 ele está explanando essas expressões. Ele está explicando melhor o que ele quer dizer. As expressões que ele usa lá no versículo 145 e 146 são: de todo o meu coração eu te invoco, ou então clamo a ti. Ele introduz essas duas ideias de buscar a Deus de todo o coração, de invocar a Deus com tudo aquilo que ele é e de clamar ao Senhor, né? Isso nos versículos 145 e 146. Nesses versículos que nós lemos aqui, os 147 e 148, nós vemos o salmista explanar o que é de fato buscar a Deus de todo o coração, o que é invocar a Deus acima de tudo, com todo o coração, né? O salmista aqui, ele explana e descreve que buscar a Deus de todo o coração implica em levantar-se cedo, antes do amanhecer, e clamar a Deus confiante em suas promessas, né? É isso que ele fala no versículo 147, levanto-me antes do amanhecer e clamo. Na tua palavra, nas tuas promessas, eu espero confiante, né? No versículo 148, nós vemos o salmista dizer de maneira muito prática aquilo que ele faz para buscar Deus de todo o coração. Ele diz: fico acordado nas vigílias da noite para meditar na sua palavra. Significa que o salmista ele levanta antes mesmo do sol nascer para buscar Deus em sua palavra, para buscar o conselho de Deus que está na Sagrada Escritura, na lei do Senhor, né? Aqui nós aprendemos, irmãos, que mais do que definir um horário, nós aprendemos que o salmista entende que buscar a Deus de todo o coração implica em prioridade. É muito mais do que simplesmente definir um horário, mas sim tratar o tempo com Deus como uma prioridade em sua vida, né? O salmista mostra que buscar a Deus de todo o coração, mostra que invocar o Senhor de todo o seu coração, acima de todas as coisas, implica em prioridade. É preciso fazer isso com prioridade. Abrir mão de algumas horas de sono e buscar a Deus em sua palavra, antes mesmo do sol nascer. Isso é prioridade. Isso demonstra nossa prioridade, né? Eu acredito que essa é uma lição que nós devemos trazer para o nosso cotidiano. Hoje, nós temos que ter uma prática devocional. Todo aquele que se relaciona com Deus, que se aproxima de Deus em fé, precisa de prática devocional. Precisa praticar devoção a Deus através da oração, através da leitura da palavra, diariamente, né? E nós precisamos trazer esse princípio da prioridade para as nossas práticas devocionais, para a nossa prática de leitura e oração diárias, né? Nós precisamos fazer isso com prioridade. Nós precisamos definir um horário do dia para fazer a coisa mais importante de todas, que é falar com o nosso Deus, que é ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer em sua palavra, né? Nós precisamos tratar isso com prioridade. Muitas vezes nós não vamos conseguir fazer isso pela manhã. Às vezes não vamos conseguir fazer isso à tarde. Às vezes não vamos conseguir fazer isso à noite. Mas nós precisamos encontrar algum período do dia. Se não consigo fazer de manhã, talvez eu tenha que acordar mais cedo. Se o meu momento de fazer isso é à tarde, eu vou ter que arranjar algumas questões ali. Se à noite eu estou muito cansado, talvez eu tenha que me esforçar um pouco mais. Mas o importante é nós encontrarmos um momento para falarmos com Deus, para lermos a palavra, para ouvirmos o que Deus tem a nos dizer na palavra. E fazer isso com prioridade. Independente do horário que você faz, que você possa fazer isso
entendendo que essa é a parte mais importante do seu dia. Entendendo que todo o restante depende diretamente disso. Todo o restante, todas as decisões que têm que ser tomadas, toda a força que nós temos, que vem do Espírito Santo de Deus, tudo isso vem e depende de um relacionamento que busca a Deus com prioridade. Tudo isso depende do nosso entendimento de que buscar a Deus deve ser a prioridade máxima na nossa vida. Vale a pena perder horas de sono por isso. Vale a pena acordar antes do sol nascer para fazer isso. Pois é a coisa mais importante de todas. Independente do horário que você faça, se você não faz o seu tempo com Deus, o seu momento devocional com essa prioridade, algumas coisas precisam ser corrigidas. Algumas coisas precisam ser remanejadas, né? Porque relacionamento com Deus, onde você busca a Deus de todo o seu coração, onde você ama a Deus acima de todas as coisas, isso depende de prioridade. Depende dele ser o primeiro, dele ser o mais importante, de nós definirmos um tempo especial e inegociável para falarmos com Deus. Então que possamos trazer isso para a nossa vida devocional. Que nós possamos, de fato, entender que o nosso tempo com Deus, o nosso tempo devocional diário é inegociável. Que tem que ser uma prioridade para mim e para você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos ajuda, nos ensina, nos encoraja diante da Tua lei. Agradecemos porque a Tua lei, ela nos dá força, ela nos dá direção, ela nos dá sabedoria para que possamos tomar decisões que ajudam a nossa vida a glorificar o Senhor. Ajudam a nossa vida a honrarem o Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude nesse momento, nos ajude com o nosso tempo devocional diário. Eu sei que talvez alguém que ouve nesse momento talvez não tenha a prática de fazer isso, mas que o Senhor possa encorajar esse coração, que todos nós possamos ser motivados e desafiados a definir todos os dias um tempo para falarmos com o Senhor, um tempo para lermos a Tua Palavra, Pai, entendendo que isso é combustível para a nossa vida, entendendo que isso é a tarefa mais importante, mais crucial do nosso dia. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Que possamos entender que o devocional tem que ser feito com prioridade, que o nosso tempo de meditar na Tua Palavra, de olhar para as Suas promessas, para os Seus preceitos, deve ser algo prioritário, deve ser algo que tem que ser feito todos os dias e algo que nós não podemos abrir mão jamais, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a ter isso como prioridade em nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus de hoje. Aproveite esses últimos minutos do nosso vídeo para se inscrever no canal, deixar o like também nesse vídeo. Assim você apoia e pode acompanhar todos os outros materiais que existem aqui. Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo restante de semana.